o auxílio divino esteja sobre nós. Hoje, a igreja se reúne neste domingo para celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo. Hoje, a igreja se veste de vermelho, pois celebramos dois santos que foram mártires da fé, que testemunharam Cristo e pregaram Cristo com sua vida. Hoje nós não celebramos o martírio para celebrarmos somente a vitória da morte sobre esses dois homens que entregaram toda a sua vida por Cristo até as únicas consequências. Nos reunimos para celebrar o testemunho que eles deram de sua fé, que deram sua vida por Cristo até o último momento. Pregaram a Cristo com sua vida até o último momento. E é isso que eles deixam de testemunho, de exemplo para nós. Quem tudo dá a Cristo nunca perde nada. Felizes seremos nós se no final da nossa vida tivermos dado tudo a Cristo, por Cristo e em Cristo. Aí nós veremos qual o sentido da nossa vida terrena, viver por Cristo. Pedro e Paulo souberam responder não somente com palavras, mas com sua vida a pergunta feita por Jesus. E para vós, quem é o Filho do Homem? Para nós, quem é Cristo, o que é Cristo? Paulo e Pedro souberam responder com sua vida a essa pergunta feita por Jesus. Pedro foi o pescador que estava lá no mar da Galileia com seu barquinho, com sua rede, pescando. De repente, aparece um jovem e diz para Pedro: segue-me, que farei de vós pescador de homens. Então Pedro deixa tudo, vai nos dizer o Evangelho, deixa seu barco, sua rede, seu pai, e com seu irmão André vai seguir o jovem que diz que fará dele pescador de homens. Quando Pedro deixa tudo e segue aquele jovem que segue o Cristo, ele vai ter uma mudança de vida. Ele vai se configurar a esse Cristo que o chamou para segui-lo. E quando nós deixamos nos ser guiados por Cristo, Ele vai impedir de nós uma mudança de vida. Pedro vai se passar a se chamar Cefas, pedra, aquele em que Cristo vai, a partir dele, fundar a sua igreja. Então Pedro vai mudar de nome. Simão passará a ser Pedro, o pescador de homens. Pedro foi aquele que o Senhor constituiu como fundamento de unidade entre os apóstolos e a igreja. Pedro, depois que Cristo faz a sua ascensão aos céus, é aquele que vai conduzir os apóstolos, é aquele que vai conduzir a igreja e fundar a partir dos ensinamentos de Cristo a igreja. A igreja não é de Pedro, é de Cristo. Pedro é apenas um instrumento que Cristo vai utilizar para fundar a sua igreja. Por outro lado, nesta solenidade nós vimos a pessoa de Paulo. Paulo, até então, não era Paulo, era Saulo. Paulo era aquele homem que recebia cartas das sinagogas para ir a todo canto matar aqueles que eram os seguidores de Cristo. Paulo é aquele que vai até os fariseus e recebem a carta para ir até a sinagoga de Damasco e matar a fio da espada os cristãos. Então Paulo pega o seu cavalo e vai em direção a Damasco. Só que no meio do caminho
Paulo vai encontrar um homem que Pedro já havia encontrado. Pedro conviveu com esse homem durante muito tempo e aprendendo dele os ensinamentos. Paulo, até então, perseguia aquele de quem ele só ouvia falar, de quem ele não conhecia. Então, no caminho de Damasco, Paulo vai se deparar com uma luz. E essa luz vai fazer para Saulo uma pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, o Atos dos Apóstolos vai nos dizer que Saulo cai do cavalo e fica cego. Então, Paulo, a princípio, pode ficar atordoado. Quem é esse que apareceu para mim e que eu estou perseguindo se eu não o conheço? Justamente porque ele não conhecia o Cristo, era que ele perseguiu os cristãos. Então, Paulo chega até Damasco. Só que Paulo vai ficar 3 dias sem comer e nem beber com a sua filha. Só depois da visita de um cristão chamado Ananias é que Paulo vai recuperar a visão, vai se alimentar e vai se tornar Paulo, um pregador do Evangelho, um apóstolo de Cristo. Aquele que recebia cartas de recomendações para matar os cristãos, agora vai escrever cartas apresentando aos cristãos o Cristo morto e ressuscitado. Aquele que perseguia Cristo vai ser um grande pregador, aquele que vai apresentar o Cristo às nações pagãs. Então, quando nos deparamos com a pessoa de Cristo, nós somos chamados a fazer como Pedro e Paulo, a mudar o nosso estilo de vida, a mudar a nossa vida e se encaixar nos padrões de Cristo, até que soframos as últimas consequências. Paulo vai morrer pela espada e Pedro na cruz. Aquele que matava os cristãos com sua espada vai morrer por uma espada. Pedro, aquele que se configurou ao Cristo, que foi um dos alicerces da igreja, vai seguir o Cristo até a hora da sua morte e ter uma morte semelhante à de Cristo, morrendo numa cruz. Só que entre a morte de Cristo e a de Pedro vai existir uma diferença. Pedro não se achou digno de ser crucificado igual ao seu mestre, igual ao seu Senhor. Então, não se achando digno de tal coisa, Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. A cruz de Pedro, ela é invertida. Cristo esteve os seus pés voltados para a terra, Pedro a cabeça, para não se igualar ao seu Senhor, ao seu mestre. E juntos, os dois, Pedro e Paulo, vai formar as colunas de sustentação da igreja. E por que essas colunas? Pelos ensinamentos, pelos seus escritos, pela sua palavra, pela sua pregação, e outro pelo seu testemunho e exemplo. Pedro é aquele que conviveu com Cristo, que dava o exemplo, os ensinamentos, aquele que carrega em si a tradição e os ensinamentos. Paulo é aquele que com sua palavra, com suas pregações, com seus escritos, vai trazer para nós os ensinamentos de Cristo. Cada carta que Paulo escreve carrega em si ensinamentos de como se ele tivesse convivido com Cristo. Isso tudo porque ele se deixou ser conduzido, ser guiado e se entregou ao Cristo. Não podemos falar de Pedro sem falar de Paulo, porque são duas figuras opostas, mas que dentro da teologia da igreja são pessoas importantes, são os fundadores da igreja, aquele que carrega em si
o alicerce da igreja, qual fundou a igreja, e aquele outro que traz em si os ensinamentos. A partir deles é que nasce a igreja, é a partir dos seus ensinamentos. Pedro teve a missão não de ser apenas a coluna, mas de ser o alicerce, o fundamento, a rocha sobre a qual a igreja se ergueu e se sustenta até hoje. Pedro representa a pessoa do Papa, alicerce, coluna essa que até hoje sustenta a igreja. Todo Papa, ele é sucessor direto de Pedro, do chefe dos apóstolos. Ao olharmos para a figura do Papa Francisco, nós podemos olhar e enxergá-lo com os olhos do coração e vermos o próprio Pedro que conduz e guia a barca da igreja. Ao olharmos para os bispos que dão os seus ensinamentos, a doutrina da fé, nós vemos a figura de Paulo, aquele que ensinou os cristãos no primeiro século do cristianismo. E eles juntos formaram a comunidade de fé. Hoje nós nos reunimos em uma igreja, em um templo, e ouvimos a palavra e os ensinamentos de Deus. Palavras essas que Paulo tanto pregou com sua vida. Igreja essa que Pedro defendeu até o fim de sua vida. Ao celebrarmos o martírio desses santos, Pedro e Paulo, santos que vivendo neste mundo, plantaram e regaram a igreja com seu sangue, e beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigo de Cristo. Somente aqueles que se tornam amigos de Cristo, que bebem do mesmo cálice de Cristo, pode dar a sua vida pelos irmãos e pela igreja. São Leão Magno vai nos dizer que Pedro e Paulo morreram os dois no mesmo dia em Roma. Os dois foram presos e morreram no mesmo dia, no mesmo lugar. O que vai diferenciar é a morte de cada um. Um pela cruz e o outro pela espada. Mas os dois derramaram seu sangue por amor a Cristo e por amor à igreja. Neste dia de hoje também, somos chamados a voltar os nossos corações, as nossas orações pelo Santo Padre, o Papa. Nós somos chamados a rezar pelo Papa Francisco e pelas intenções do Santo Padre. Pois para que o Senhor, que o chamou e o colocou no governo, na condução da sua igreja, possa o fortalecer a cada dia, para que ele nos conduza. Aquele cristão que diz que não reza pelo Papa, porque não gosta do Papa, me desculpe a franqueza, mas merece ser chamado de qualquer coisa, menos de cristão. Aquele cristão que não reza pelo seu bispo, pelo seu padre, ele merece qualquer nome, menos de cristão. Quer eu goste, quer eu não goste, é ele que nos conduz, é ele que nos guia. Se nós somos chamados de cristãos, devemos fazer aquilo que Cristo falou. Amar os nossos inimigos e rezar pelos que nos perseguem. Quer gostemos, quer não. É Ele que nos conduz, é Ele que está à nossa frente, é Ele que é o nosso guia, o nosso mestre. O que Ele diz, Ele não diz em seu nome, em nome da igreja e em nome de Cristo. Porque foi o próprio Cristo que disse: o que ligares na terra, será ligados no céu. O que desligares na terra, será desligados no céu. Somente o Papa tem essa autoridade, tem esse poder. Nenhum de nós temos poder nem autoridade de dizer aquilo que será feito ou não na igreja.
Mas se o Papa disser, isso deve ser feito conforme a sua vontade, conforme a sua palavra. Porque é Ele que nos conduz em nome de Cristo e na pessoa de Cristo. Ele não só é o representante, Ele é a pessoa de Cristo em nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.